Bom dia, igreja. A paz do Senhor. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui transmitindo a mensagem de Deus, né? O pastor Marcelo me convidou para passar aqui hoje. Bom, e o tema de hoje é um tema que abordamos lá em janeiro. Quem estava aqui em janeiro na EBD? Bastante gente estava aqui, muita gente também não estava. A gente fez lá em janeiro uma série sobre finanças à luz da Bíblia. E a nossa revista, a lição 14, vai abordar também como disciplinar finanças e o consumismo. Então vamos lá falar com o Senhor, nosso Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, por termos tido esse momento de confraternização, de comunhão com os irmãos, Senhor. Senhor, que não seja eu falando hoje aqui, mas que seja o seu Espírito Santo, Senhor. Eu peço para o Senhor tocar com o seu Espírito Santo no coração de cada um, Senhor, que possamos hoje, Senhor, termos transformações nas nossas vidas, Senhor, nas nossas vidas pessoais, financeiras, Pai, que o Senhor esteja aqui presente, Pai, neste culto. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, então hoje, como disciplinar finanças e consumismo. Então vamos abordar duas coisas, né? A organização financeira ali para disciplinar as nossas finanças e também o consumismo. E bom, para começar eu queria fazer uma perguntinha aqui para a igreja, mas eu quero que todo mundo seja muito sincero, tá bom? Então vamos lá. Se hoje falassem assim, hoje você ganhou R$1 milhão, quem aqui ficaria muito feliz? Muito feliz, levanta a mão. Estou vendo que um monte de gente não levantou a mão. Se falasse assim, R$5 milhões você ganhou hoje você ganhou, quem ficaria muito feliz? Levanta a mão assim, ó. Todo mundo ficaria muito feliz, pulando de alegria. Mas agora eu quero mudar um pouco essa pergunta. Se falassem o seguinte, hoje você ganha R$5 milhões, sim, mas amanhã você não vai acordar, você vai perder sua vida, você não vai levantar. Quem ficaria muito feliz? Ninguém. Ou seja, vamos pensar aqui, levantar, acordar, eu ter a vida amanhã é mais importante do que eu ganhar R$5 milhões? Ou seja, por que a gente não acorda todos os dias muito feliz? Porque todo mundo falou, eu ficaria muito feliz com R$5 milhões. Mas se levantar é mais importante, por que a gente já não acorda grato, né? Então, fica essa primeira reflexão, que o acordar, o que o Senhor nos dá, é muito mais importante do que qualquer quantia financeira. Então, vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias no versículo-chave da lição de hoje, que é 1 Timóteo 6:10. 1 Timóteo 6:10. Vai falar assim, 1 Timóteo 6:10. Deixa eu abrir aqui. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Esse pequeno versículo tem muitas lições. Vejamos bem. O dinheiro é a raiz de todos os males? Falou isso a lição? Não. Falou o amor ao dinheiro. Tem gente que fala, dinheiro é ruim. Não, dinheiro não é ruim. Dinheiro pode comprar coisas, abençoar vidas, abençoar pessoas. Agora, você ter amor ao dinheiro, você amar aquilo ali, é o que é ruim. E veja bem,
esse pequeno versículo fala uma coisa muito importante. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Esse versículo é para o ímpio que está lá fora? É para aquela pessoa que está no mundo ou é para quem está dentro da igreja? Desviaram-se da fé, ou seja, tinham fé antes, né? Andavam no caminho antes e desviaram-se por cobiçarem o dinheiro. Então, é o que eu sempre falo, é o que eu falei na nossa EBD de janeiro. O que acontece? As pessoas não veem o dinheiro como servo, e sim como senhor. O dinheiro ele foi feito para nos servir, não para mandar na nossa vida. Tem gente que vive em função disso e acaba que tem o dinheiro como um senhor e não como servo. E aí, a revista vai trazer uma frase que Torres fala o seguinte: muitos sabem ganhar dinheiro, mas poucos sabem gastá-lo. E eu trabalho com educação financeira desde 2018. Então, eu já vi nesses 6 anos todo tipo de pessoas e histórias com finanças. E eu já vi pessoas que ganham um salário considerado baixo, mais organizadas financeiramente, que deitam tranquilas em seu travesseiro, do que às vezes pessoas que ganham um salário muito alto, mas que gastam mais do que podem. Cansei de atender médicos que às vezes têm um salário de 10 mil e as dívidas estavam em 12 mil. Então, é mais importante que quanto a gente ganha é saber quanto a gente está gastando. Durante a nossa lição de hoje, vamos ter algumas técnicas para aperfeiçoar essa questão. E aí, muita gente acha, hoje em dia, que o que é a felicidade, e só vai encontrar a felicidade quando tiver com a conta bancária cheia, ou quando for rico, quando conseguir uma promoção no trabalho, ela acha que vai conseguir a felicidade. Só que o que eu vejo no meu dia a dia? Às vezes as pessoas falam assim: porque quando eu ganhar 5 mil, eu vou ser feliz. E aí, quando chega nos 5 mil, ela vai querer mais coisas, outras coisas mais caras, e vai falar: quando eu ganhar 10 mil, eu serei feliz. E aí chega nos 10 mil, quando eu ganhar 15, e aí ela nunca encontra a verdadeira felicidade. Por quê? Porque a verdadeira felicidade não está nas coisas materiais, mas sim em Deus. A palavra vai dizer que a alegria é do Senhor. E quem aqui tem rede social? Quem tem Instagram? Levanta a mão. O que aconteceu com as pessoas, com as redes sociais? O que aconteceu? Antigamente, cada um vivia a sua vida, cada um tinha a sua família, cada um via suas coisas, e o máximo de acesso que a gente tinha à vida de outras pessoas eram com parentes, com amigos, ou vendo uma TV, aí vendo alguma notícia de algum famoso, mas algo muito distante, né? Era sempre tudo muito distante. Já com as redes sociais, o que aconteceu? Eu posso ver a viagem que o fulano fez, eu posso ver o carro do ano que ele comprou, eu posso ver quanto dinheiro ele gastou. Está cheio de influências por aí que jogam dinheiro para o céu, que, enfim, que demonstram essa ostentação, demonstram as marcas de roupas que estão usando, e tem todo esse fenômeno do consumismo e da questão da inveja e da cobiça dentro das redes sociais. Então, isso fez com que as pessoas se tornassem muito mais consumistas do que eram no passado. As pessoas ficaram muito mais consumistas. E será que eu ter coisas vai me fazer uma pessoa feliz? Será que o sentido da felicidade seria esse? E a gente pode ver um exemplo bíblico, que é um exemplo muito importante de Salomão. Salomão, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes 1:8. Eclesiastes 1:8. A Bíblia vai dizer que Salomão teve tudo o que ele quis, tudo.
ele teve mulheres, ele teve riqueza, ele era o homem mais rico, com palácios, comida, tudo ele tinha. E ele falou o seguinte: todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos se fartam de ouvir. E não está aqui na lição, mas ele vai dizer por mais de 10 vezes, mais de 20 vezes em Eclesiastes, que ele vai falar uma expressão assim: é tudo como correr atrás do vento. E tem uma coisa, irmãos, que é muito importante. O dinheiro, a gente consegue fazer dinheiro, mas tem uma coisa que a gente não consegue fazer, que é o nosso tempo. O tempo não volta atrás. E às vezes a gente viu aqui falando que acordar amanhã é muito mais importante do que quanto você ganha. O tempo ele não volta atrás. Ou seja, se você está gastando todo o seu tempo para você construir uma riqueza, você na verdade está perdendo a sua vida. Por quê? Salomão vai dizer que é como correr atrás do vento. Já vi várias vezes na rede social aquela imagem, né, do homem que tem saúde, jovem, que está correndo ali atrás de dinheiro, que está correndo atrás de conquistar coisas, e aí ele não tem tempo para a sua família, ele tem saúde, mas não tem dinheiro. Então ele está correndo atrás do dinheiro, e aí quando ele chega no fim da vida, ele tem dinheiro, mas o que ele não tem mais? Tempo. Então o tempo não volta atrás. Então, priorize primeiro o seu tempo. Finanças é importante, ter dinheiro é importante? Sim, claro que é. Mas se isso está roubando o seu tempo, a alegria de estar com a sua família, a alegria de estar na igreja. Tem gente que fala: eu não vou para a casa do Senhor porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar. Então, precisamos ter essas questões de prioridades na nossa vida. E bom, como a revista vai trazer uma pergunta aqui para nós: como explicar a existência de pessoas pobres que são felizes e pessoas ricas que são infelizes? Como explicar? Quem já viu aqueles vídeos das crianças lá na África e tal, dançando felizes pra caramba? Alguém já viu? Muita gente aqui já viu. Aquela alegria, né, contagiante. E assim, muitas pessoas vão falar assim: essas pessoas estão alegres porque tem o Senhor. É claro, a alegria verdadeira somente pode vir do Senhor. Mas existe aquela questão do sorriso, né, daquela coisa contagiante de crianças que ainda não conheceram o Evangelho na África, mas mesmo assim são mais ali felizes do que muitas pessoas ricas. Por que será isso? Porque o que acontece? Às vezes, a gente vai buscando algo na nossa vida, um propósito, alcançar alguma coisa, temos um sonho. O que é a depressão? A depressão é quando a gente não tem um propósito mais, a gente não consegue enxergar um propósito, não consegue enxergar um sonho. Ou seja, aquelas pessoas, eles meio que têm o que alcançar, têm o que sonhar, seja construir uma família, seja até mesmo alcançar um poder aquisitivo maior, eles têm algo, um propósito. E já aquelas pessoas ricas, quando eles não têm ao Senhor, ou seja, eles não têm uma missão, eles não têm um propósito, eles acabam ficando tristes, entrando em depressão. Por isso que os países mais ricos são os países que têm um índice de suicídio maior, porque
pouco na acima das suas acabam não honrando os compromissos financeiros. Então, você só pode colocar a mão aonde você alcança. Se você vê que você não tem condições para arcar com aquilo ali, não entre nesse negócio, não faça essa compra. Você só pode colocar a mão aonde você alcança. Ah, mas será que se eu viver com pouco, eu vou ser feliz? A gente tem essa questão na nossa mente, será que se eu tiver uma roupa que não seja da marca tal, eu vou ser feliz? Será? A gente vai aprender agora com um personagem muito importante, o meu segundo personagem favorito da Bíblia. O primeiro é Jesus, claro, e o segundo é Paulo, que ele vai falar o seguinte, lá em Filipenses 4:12, ele vai falar o seguinte, Filipenses 4:12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Gente, uma vez eu li num livro o seguinte, de um cara, é um livro de desenvolvimento pessoal, não me lembro o nome do livro agora, mas ele fez o seguinte, ele falou, eu tenho muito medo de arriscar, muito medo de entrar num negócio novo, muito medo de, enfim, viver uma experiência que eu possa me frustrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma semana nas piores condições financeiras possíveis, como se eu tivesse completamente quebrado. E ele, passando aquela condição, ele falou assim, não é tão ruim quanto eu pensei, eu sobrevivo a isso aqui na pior condição possível financeira. E ele, com essa experiência, ele aprendeu a ter muito mais coragem para entrar em negócios, muito menos medo de falir, muito menos medo de doar seu dinheiro. Enfim, ele começou a ter uma inteligência financeira maior. E aí, o que Paulo fala aqui? Paulo fala que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação, ou seja, tinha dias que ele tinha o que comer e ele estava contente, mas tinha dias que ele não tinha e ele estava contente. Tinha dias que às vezes a gente pensa muito, né? Caramba, mas e se eu não conseguir? Nossa, e se eu não conseguir arcar com isso aqui e tal? Mas Deus vai prover, Deus vai te sustentar e tudo vai passar, tudo nessa vida passa. Então, momentos financeiros bons passam, mas momentos financeiros ruins passam também. Se você consegue sobreviver e se manter apegado ao Senhor, Ele vai te sustentar. Porque o que sustenta? O que sustenta é a graça do Senhor. Paulo vai falar, a tua graça me basta. Ou seja, a tua graça me basta. Ele aprendeu a viver em qualquer situação. Quando a gente aprende a viver com pouco, ficamos muito mais inteligentes financeiramente para lidar com o dinheiro, porque temos muito menos medo do que pode vir a acontecer. E essa insegurança passa, né? E aí tem uma dica que sempre todos os educadores financeiros dão, que é sempre viva um degrau abaixo das suas condições financeiras. E eu até posso ir um pouco além. Viva 2 degraus abaixo das suas condições financeiras. O que é muito comum? Às vezes eu atendo uma pessoa, vamos botar aqui, um médico que está recém-formado, está ganhando ali na casa dos seus 10 mil, 20 mil, e o que ele faz? Agora que eu estou ganhando bem, eu posso viver lá em cima. Eu vou entrar num financiamento de uma casa, eu vou entrar num financiamento de um carro, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, e aí ele acaba se endividando. Vem um imprevisto financeiro
financeiro, ele acaba se endividando. Eu já vi diversas vezes isso. Ou seja, porque as pessoas não conseguem viver um degrau abaixo, tá? Um degrau abaixo das suas condições financeiras. Não pense que, porque eu estou ganhando tanto, agora eu posso muito mais financeiramente. Viva um degrau abaixo. É claro que você pode comprar coisas, ter uma vida mais confortável. Isso é normal, mas não coloque tudo. Sempre separe um pouco. Daqui a pouco vamos ver aqui quanto a gente tem que separar. E aí, vem a questão da mordomia financeira. Mordomia financeira. Que a gente vai ver lá em Salmos 24:1. Salmos 24:1 vai falar o seguinte: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que nele vivem. Ou seja, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, tudo. Pessoas, bens, recursos, tudo é do Senhor. Então, o seu salário, querido, o seu salário é do Senhor. A sua casa é do Senhor. O seu corpo é templo de quem? É templo do Espírito Santo. Então, às vezes, quando você comete algum pecado, alguma imoralidade contra seu corpo, você comete contra o seu corpo e contra Deus, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, às vezes, a gente fica tão apegado, né, ao nosso dinheiro, ao nosso recurso, e fala, caramba, eu não vou doar para tal causa, caramba, eu, enfim, não quero dar o meu dízimo. O seu dinheiro não é seu, o seu dinheiro é do Senhor, porque tudo é dele, é tudo para ele, amém? Tudo pertence a Deus. E Jó vai dizer, né, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você esteja passando por uma necessidade financeira agora. Talvez você esteja numa provação financeira. Deus deu, Deus tirou. Bendito é o nome do Senhor. Talvez Deus tenha tirado de você nesse momento. Mas se você permanecer fiel, o que ele fez com Jó? Ele devolveu, e devolveu em dobro. Então, devemos ser fiéis a todo tempo. E às vezes a gente se questiona, né? Deixa eu ver. A gente se questiona pensando, caramba, por que essa pessoa ímpia está rica e eu não? Por que esse injusto está rico e eu não? Eu faço tudo certo, eu dou meu dízimo, eu dou oferta na igreja, eu venho para a igreja, por que será? E aí, Jesus vai dizer que o sol e a chuva, ele cai para os bons e para os maus, sobre os justos e sobre os injustos. Querido, a sua capacidade financeira vai vir do seu trabalho. A gente estudou isso lá em janeiro. Da onde vem o dinheiro? O dinheiro vai vir do nosso trabalho, de como estamos administrando, de como estamos trabalhando. Coisas boas vão acontecer para bons e para maus. Então, não se revolte com o Senhor, porque coisas acontecem. Simplesmente coisas acontecem. E, bom, a gente tem um pensamento, né, muito individualista. Ali na época do iluminismo, veio aquele homem no centro de todas as coisas, veio o hedonismo, e a gente pensa sempre no eu, pensa sempre em eu não devo satisfação para ninguém. Eu tenho que satisfazer os meus prazeres, o dinheiro tem que ser usado para eu satisfazer a mim. A gente tem esse pensamento, é um pensamento comum aí do século XX, do século XXI. Por quê, né? Por causa de toda essa construção que foi feita. Mas esse pensamento está errado, justamente porque somos mordomos. A palavra vai nos convidar a sermos mordomos do Senhor. Ou seja, o que é um mordomo? Ele administra o que o Senhor deu para ele, mas na verdade é tudo dele. Na verdade é tudo do Senhor. Então, somos apenas mordomos. E aí, e os nossos dízimos e ofertas, né? Nossos dízimos e ofertas. A passagem de agora a gente vai ler sobre ofertas.
2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. Segunda Coríntios 9, 7, vai falar assim: cada um dê conforme o Senhor determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E assim, gente, isso é muito interessante, essa passagem. Deus ama quem dá com alegria. Quem lembra aqui da história de Caim e Abel? Deus se alegrou da oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim, por isso Caim ficou com inveja do seu irmão, matou o seu irmão, mas Deus se alegrou. Por que Deus se alegrou da oferta de Abel? Porque a palavra vai dizer que ele deu das suas primícias. O que são primícias? Pastor é professor de português. Primícias vem da onde, pastor? De primeiro, exatamente. Primícias, primeiro. Ou seja, quando caiu o meu salário na conta, caiu o salário na conta, o que eu tenho que fazer? Dar o meu dízimo, dar a minha oferta. Ou seja, eu tiro das primícias. E o que a gente faz muitas vezes? A gente coloca todos os nossos gastos. Luz, aluguel, conta de comida, água, nananana. O que sobrar, eu vou dar para o dízimo. Querido, você quer dar o que sobrar para o Senhor? E é interessante, eu lembro disso como se fosse ontem. Eu era criança e eu tinha, na época, era o quê? Pouquíssimo dinheiro, né? Mas eu tinha ali aquele dinheiro da ofertinha e devia ter, eu não lembro a quantia, devia ser R$2, uma nota de 2, outra nota de 2. Eu tinha que escolher ali uma nota. E uma nota estava mais rasgadinha, ruim, assim, rasgadinha. E a outra nota, ela estava inteirinha. E aí, na minha cabeça de criança, eu pensei, vou dar a rasgadinha. Mas aí, naquele momento que eu ia pegar a rasgadinha, o Senhor me tocou e eu pensei, caramba, eu não posso dar o pior para o Senhor. Eu não posso. E quantas vezes a gente vamos pensar nisso de nota, né? Hoje em dia é mais Pix e tal, mas vamos pensar isso de nota. Vamos imaginar que você está na sua casa com uma nota de R$50, outra nota de R$50. E aí tem uma rasgada lá. E você vai pensar, se eu oferecer isso aqui no comércio, não vão aceitar, não. Mas se eu oferecer na igreja, vão aceitar. Gente, pelo amor de Deus, né? Vocês estão querendo dar o pior para o Senhor? Então, a gente tem que tirar das primícias sempre o melhor, a melhor parte para o Senhor. E isso, queridos, não é somente sobre nosso dinheiro. É a primícia do nosso tempo, a primícia do nosso coração. Você coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida? É a primícia que Ele quer. E eu já vi uma coisa, e eu vi uma coisa dentro da igreja. Não vou comentar em qual igreja, tá? Mas eu vi uma coisa que eu analisei e fiquei calada. Mas na minha cabeça eu pensei que a pessoa falou assim, porque eu dou o dízimo certinho, eu conto os centavos do dízimo. Eu dou ali, meu dízimo é 518 centavos. E aí eu dou ali 518, mas certinho. Vamos lá. Isso revela uma mesquinhez de arredondar para cima, ou revela que a pessoa é exata, certinha? Desculpe, mas na minha opinião, eu acho que revela uma mesquinhez. Porque se o seu dízimo deu R$ 89,50, por que você não arredonda para 90? Por que você tem que dar o quebrado para o Senhor? Será que você quer estar tão apegado ao seu dinheiro assim que você não pode dar o melhor para o Senhor? Então, a gente precisa entender isso. E a gente precisa entender que o Senhor quer que a gente dê com alegria. O Senhor quer... Alô? Som? Voltou. O Senhor quer fazer a gente transbordar, porque a nossa mentalidade humana é que quando a gente dá,
vai faltar. Mas, na verdade, a palavra do Senhor diz, e eu já vou mostrar, que quando a gente dá, Ele faz transbordar. E aí, uma vez, quando eu era nova, eu estava na igreja, e eu ouvi o pastor falar assim: por que quem não dá o dízimo rouba ao Senhor? E aí muita gente ficou chocado com aquilo ali, e teve gente que saiu da igreja, e eu fiquei quieta, eu fiquei assim, meu Deus, palavra forte, né? Dói isso, mas ele não mostrou na Bíblia, e assim, aquilo ali passou, teve gente que ficou magoada, saiu da igreja. E será que esse pastor estava certo ou estava errado? Vamos abrir nossas Bíblias em Malaquias 3, do 8 ao 10. Malaquias 3, do 8 ao 10, vai falar assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Ainda perguntam, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém? Essa passagem aqui tem muitos ensinamentos. Primeiro, sim, está roubando a Deus quem não dá o dízimo. Fato. Segundo, ele fala, ponham-me à prova. Eu já vi diversos, mas não foi um, não foi dois, não foi três. Foi diversas pessoas que contaram testemunho, que poram o Senhor à prova, que deram o seu dízimo quando não tinham condições, e o Senhor fez transbordar, fez sobrar, e a pessoa realmente viu quem o Senhor provê, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus mesquinho, Ele é um Deus que é o seu Pai. Talvez você não tenha entendido até hoje a paternidade de Deus, mas Deus, Ele é o seu Pai, e o seu Pai, Ele disciplina seu filho, Ele disciplina pondo à prova e disciplina também financeiramente. Quem é pai aí e de vez em quando dá um não para o seu filho quando ele pede alguma coisa que está fora do orçamento? Quem? Eu não, porque eu não sou mãe, mas eu levantei aqui. Mas eu já recebi muito não quando eu era mais nova. Então, ele disciplina, e ele disciplina financeiramente também. E é interessante essa questão do dízimo, porque hoje em dia, eu tinha essa dúvida há alguns anos, que hoje em dia o pessoal fala assim, mas essa passagem é uma passagem do Antigo Testamento, porque hoje em dia o dízimo não é mais válido, e sim as ofertas de coração. E eu vejo vários teólogos pregando exatamente isso. Só que eu fui questionar a Deus, porque eu fiquei assim, e aí, Senhor, o que eu faço? Eu dou o meu coração não sei não confio muito no meu coração não. Então assim, eu dou o dízimo, dou do meu coração, faço o quê? E eu fui perguntar a Deus, e na mesma semana que eu perguntei, eu tive a resposta. Deus me mostrou uma passagem com Jesus, então é para não ter assim, mínima sombra de dúvida, porque é Jesus falando. E Jesus, nessa passagem, estava questionando os fariseus, e ele estava falando exatamente assim, vocês dão o dízimo da hortelã e do cominho, mas vocês negam dinheiro para as viúvas e para os pobres. Vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, o que ele falou? Ele falou, vocês devem fazer essas coisas, ou seja, vocês devem continuar dando o dízimo da hortelã, do cominho, de tudo, mas sem omitir aquelas. Ou seja, além de você dar o dízimo de tudo, você deve ainda ajudar as pessoas e dar as ofertas de coração. Ou seja, ele afirma duas coisas nessa passagem, o dízimo de 10%, mais as ofertas. Então, é para a gente não ter mais sombra de dúvida se eu devo dar o dízimo ou não, porque é bíblico. E aqui, sobre as ofertas, a gente vai ter uma passagem em Lucas 6, 38.
Lucas 6,38, deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. O que eu falei antes? Que a gente ia comprovar na Bíblia que quando vocês dão, vocês recebem. É lógico que a gente não precisa pensar nisso na hora de dar. A gente não precisa dar com o coração de, estou dando para receber. Mas a palavra vai dizer que quando você dá, ele vai fazer transbordar na sua vida. Então, às vezes, quando você ajuda uma pessoa e pensa, caramba, isso aqui não era para estar ajudando e tal, você tem que pensar, na verdade, é um investimento. Agora eu vou falar aqui de investimento. Porque quando você dá, Deus fala que vai fazer transbordar na sua vida. Ou seja, quando você abençoa, quando você dizima no ministério, quando você dá com alegria, ele vai fazer transbordar. E aí, o que a revista vai trazer aqui sobre organização financeira? Ela vai trazer uma tabelinha. E eu sempre falo isso para os meus alunos. A maioria dos meus alunos são alunos de investimento. Mas, às vezes, as pessoas estão querendo investir, mas elas precisam passar por uma organização financeira antes. Então, eu acabo auxiliando nessa parte da organização financeira de vez em quando. E o que eu falo? Primeira coisa. Quer se organizar financeiramente? Papel e caneta. No mercado financeiro, a gente tem um termo que fala assim, dinheirofobia. O que é isso? Muitas pessoas têm medo de falar sobre o dinheiro. Falam, tem que pagar tal conta. Já está com medo. Bota no papel tudo que você está devendo. A pessoa não quer nem olhar as contas, não quer nem olhar as dívidas, não quer fazer nada. Dinheirofobia, ela não gosta de falar sobre dinheiro. E a gente traz isso um pouco de antigamente, né? De pessoas que não gostavam de falar de dinheiro e tal. E temos que falar sobre dinheiro. Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa que você precisa fazer é encarar a realidade financeira da sua vida. Porque enquanto você não encarar a realidade financeira da sua vida, você nunca vai mudar a sua realidade financeira. Então, pegue um papel, uma caneta e você vai anotar duas coisas. Você vai anotar as suas entradas, né? As suas entradas, ou seja, o seu salário, o seu lucro da sua empresa, as suas entradas, e você vai anotar os seus gastos, que são as suas saídas. Aí você vai botar lá aluguel, conta de água, luz e tal. Então, você vai colocar isso no papel. E aí você vai ver o saldo, se você está gastando mais ou está numa quantia ok. Vamos imaginar aqui o quê? Vamos imaginar que tem uma tubulação aqui, nessa igreja. Está passando um cano aqui nessa igreja, passando o mesmo cano por toda a igreja. E aí, eu ligo uma torneira aqui e a água não está chegando aqui. Ou seja, tem um furo no cano, né? Tem uma tubulação, eu ligo a torneira, a água não está chegando. Tem um furo no cano. Onde está esse furo? Vamos descobrir. Foram andar a igreja, foram olhar, o furo está lá no banheiro. Quando a gente coloca os nossos gastos no papel, a gente vai ver onde está o furo. Você vai ver se você está gastando muito, se você está pedindo muito fast food. Eu já sei que o meu lance é gastar no fast food. Tô brincando, mais ou menos, né? De vez em quando. Minha mãe está rindo lá atrás. Bom, você vai ver onde você está gastando muito. Se você está gastando muito com streamings, o que são streamings? É a assinatura da Netflix, da HBO, do Amazon Prime, e aí você bota tudo na conta e você fala, caramba, mas eu uso todos esses ou eu uso um de cada vez? Para onde meu dinheiro está indo? E aí você começa a fazer um orçamento, enxugando daqui, enxugando dali, e você vê que vai sobrar muito mais dinheiro para você no final do mês, quando você detecta onde você está gastando mais. Ok? E aí vem a importância do planejamento financeiro. A importância de você
se planejar a curto, médio e longo prazo, tá? É muito importante isso, a gente ter esses 3 tempos. O que é o curto prazo? É o dinheiro que eu vou precisar daqui a alguns meses. Eu preciso de dinheiro para fazer uma reforma na minha casa mês que vem. É o curto prazo. Eu preciso de dinheiro para isso imediatamente. O médio prazo é o dinheiro que eu vou precisar daqui a 1 ano, 2 anos para eu fazer uma viagem. O que é o longo prazo? O longo prazo é liberdade financeira. É eu viver dos meus rendimentos, dos meus investimentos. Quando? 10, 15, 20 anos. Então, a gente precisa ter esse planejamento do curto, médio e longo prazo e ver, né, os nossos gastos e rendimentos. Né? Então, isso é muito interessante. E aí, tem uma técnica, eu ensinei essa técnica para minha mãe. Né, mãe? Eu ensinei uma técnica para minha mãe para ela gastar menos. E aí ela estava gastando menos realmente com essa técnica, mas agora eu acho que ela parou de usar, hein? O que é essa técnica? São 3 perguntas. Se vocês quiserem anotar, anotem, porque essas perguntas vão fazer que vocês gastem cerca de 30% a menos, 30% a 40% a menos do que vocês gastam hoje em dia. Essas perguntas são as seguintes. Primeira coisa, quando você for comprar algo, por exemplo, eu vou comprar um microfone que está aqui. Quando você for comprar algo, você vai perguntar, eu posso? Eu posso comprar isso? Eu tenho dinheiro para comprar isso? É a primeira pergunta. Eu posso? E às vezes a sua resposta vai ser, posso. Eu posso comprar esse microfone. Mas às vezes a sua resposta vai ser, não posso. Eu vou ficar um pouquinho apertada no fim do mês se eu comprar esse microfone, então eu não posso. Se você respondeu não posso, tchau. A sua resposta é não, você não vai gastar naquilo ali. Se você não pode, lembra, não vai colocar a mão aonde não alcança. Mas se você respondeu que pode, a gente vai passar para a segunda pergunta, que é, eu preciso? Eu preciso? Minha mãe está anotando de novo que eu estou vendo daqui, porque esqueceu. Então, a segunda pergunta é, eu preciso disso aqui? E aí eu vou olhar para o microfone e vou pensar, caramba, eu preciso do microfone para cantar do louvor. Ou, não, eu não preciso de um microfone. Eu preciso realmente disso aqui? Se a sua resposta for não, eu não preciso, eu já tenho. Eu preciso comprar essa roupa aqui, caramba, mas eu já tenho tanta roupa em casa. Eu preciso comprar esse tênis aqui. Minha mãe está até olhando, né, mãe? Porque eu amo comprar tênis, eu sei. Mas então, eu preciso comprar esse tênis aqui? Não, já tenho vários e tal. A resposta é não. Se você não precisa, você vai deixar de lado. E a última pergunta, e essa pergunta é muito boa. Pode ser de graça? Porque às vezes a gente compra coisas que pode ser de graça. E eu vou provar isso aqui porque eu fiz isso sexta-feira. E eu depois falei, caramba, porque o que acontece? Eu compro muitos livros, eu gosto muito de comprar livros, mas os livros que estão em domínio público, liberados, eu leio no tablet ou leio no Kindle. Kindle é um leitor digital de livros. E aí, beleza, os que estão no domínio público eu não compro, porque está liberado na internet. Mas aí, o que estava acontecendo? Eu estava no shopping, tinha um stand de livros, aí eu pronto, parei. Eu sempre paro ali para olhar tudo. E aí tinha uns livros baratinhos, 15, 20 reais. Eu falei, caramba, esse livro aqui é muito bom, 20 reais, vou levar. E nem pensei em nada, só peguei e levei. E aí, quando eu fiz a compra e tal, passou 20 minutos, eu pensei, caramba, mas esse livro estava em domínio público, eu podia ter simplesmente colocado no meu tablet. E aí fiz, acredito que tenha acontecido para eu testemunhar aqui, tá? Então, e aí, podia ser de graça. Por exemplo, outro exemplo, quando eu tinha 18 anos,
18 anos, mais ou menos. Eu paguei, isso foi há 10 anos atrás, eu paguei na época um dinheiro bem alto para fazer um curso lá em São Pedro de design gráfico, de ferramentas de CorelDRAW, Photoshop e tal, e eu paguei esse curso. E eu, caramba, paguei esse curso, e daqui a pouco, quando eu fiz o curso, eu vi, caramba, mas tinha tudo no YouTube. É diferente, veja bem, é diferente de um curso que tenha uma metodologia. Por exemplo, se você compra um curso de investimentos com uma pessoa que tem uma metodologia e tal, que quer te ensinar, que ela construiu ali uma metodologia, ok, vale a pena. Eu compro vários cursos de várias coisas que têm metodologias. Agora, se você compra algo que não tem nenhuma diferenciação do mercado, que não tem nenhuma metodologia, que você pode aprender na internet de graça, você está perdendo dinheiro. Então, a terceira pergunta é, pode ser de graça? E muitas das coisas, acredite, muitas das coisas podem ser de graça. Às vezes até coisas bobas. Por exemplo, vamos supor que eu esteja caminhando para vir para a igreja. Eu saí ali na pista, na orla, e estou caminhando da orla até a igreja. E aí, no caminho, eu falo assim, caramba, me deu uma sede agora. Me deu uma sede. Vou comprar aqui uma água. Imediatamente pensar assim, vou comprar aqui uma água. Mas aí eu olho no relógio, em 5 minutos eu estou na igreja e eu vou poder beber água. Ou seja, pode ser de graça. Então, terceira questão é, pode ser de graça. Eu preciso e pode ser de graça? Primeira pergunta, eu posso comprar isso? Segunda, eu preciso? Terceira, pode ser de graça? Pode parecer pouco, né? Pode parecer até um pouco bobo, mas quando você coloca isso na ponta do lápis, existe uma pesquisa que com essas perguntas, sempre antes de comprar algo, você diminui cerca de 30% os seus gastos. E aí, a revista vai deixar algumas questões para a gente. Será que eu tenho sido mordomo dos recursos que Deus me deu? Porque pense, queridos, isso é muito sério. A gente brincou, a gente riu, mas isso é muito sério, essa questão de ser mordomo. Porque existe uma questão, e Cris entende muito mais disso do que eu, me fugiu a palavra agora, mas de coisas legalidades espirituais, veio aqui agora. Existe uma questão de legalidades espirituais no mundo espiritual. Então, o que acontece? Se você usa o seu dinheiro, veja bem, isso é muito sério, com coisas que desagradam a Deus, por exemplo, um jogo de apostas, você está dando uma legalidade no mundo espiritual para o gafanhoto destruir as suas finanças. Se você usa o seu dinheiro para patrocinar algum vício, comprando uma bebida, comprando um cigarro, você está dando legalidade no mundo espiritual para o gafanhoto vir e destruir as suas finanças. Se você está dando seu dinheiro para assinar alguma plataforma de conteúdos impróprios, você está dando legalidade para o Senhor falar, para o Senhor autorizar o diabo e falar, destrói tudo que ele tem financeiramente. Então, antes de você comprar algo, pense, será que eu estou honrando a Deus com os meus gastos? Tem um livro muito bom, ele se chama Liturgia do Ordinário. A capa dele é amarela e em cima tem um lanchinho, tipo um pão com presunto, e embaixo um cafezinho. Liturgia do Ordinário significa meio que o que eu faço, né, o ritual que eu faço ordinariamente, ou seja, todos os dias. O que eu faço no meu cotidiano? E essa capa que é um lanche, né, um café da manhã, significa no comer e no beber, tudo seja para a glória de Deus. E esse livro é interessante que ele fala que tudo devemos fazer para a glória de Deus. Comer, beber,
arrumar a nossa cama, tudo ser para a glória de Deus, ou seja, tudo eu preciso fazer da melhor forma possível. Então, por que não eu gastar o meu dinheiro para a glória de Deus? Por que não? Será que eu comprando algo, isso aqui está sendo para a glória de Deus? Será que você comprando um cigarro está sendo para a glória de Deus? Com certeza não. Será que você alimentando algum vício está sendo para a glória de Deus? Agora, quando você abençoa alguém, quando você investe no seu trabalho, quando você investe em conhecimento, isso é para a glória de Deus. Ele nos quer pessoas melhores, Ele nos quer pessoas mais inteligentes, Ele nos quer pessoas mais desenvolvidas. Então, existem 2 investimentos que eles sempre vão voltar. É um investimento no reino, porque a gente já viu aqui que ele faz transbordar, e é o investimento em conhecimento. Nunca economize para investir em conhecimento, porque a ignorância, ela cobra um preço muito alto no futuro. Isso é muito sério. Se você acha caro gastar R$50 num livro, aquilo ali, ou aquele livro vai te desenvolver espiritualmente, que se for um livro cristão, ou se for um livro para o seu trabalho, ele vai te desenvolver para você poder ganhar mais. Enfim, o conhecimento nunca volta vazio. Então, não economize ao investir em conhecimento e não economize ao investir no reino, porque eles sempre voltam. Agora, quero estabelecer critérios. Será que eu quero estabelecer critérios para a minha vida financeira? A revista vai perguntar, né? Quero estabelecer critérios de disciplina para a minha vida financeira? E aí você tem que se questionar. Será que eu tenho sido disciplinado? Ou será que no fim do mês eu sempre estou fazendo as contas de falando, caramba, não vai dar, não vai dar? Se não vai dar no fim do mês, provavelmente 90% das vezes é porque no início do mês você não calculou o que você ia gastar. É claro que pode ocorrer um imprevisto, é claro que alguma coisa pode acontecer, mas se você tem disciplina com as suas finanças, você vai saber que você precisa de uma reserva de emergência, por exemplo. Então, precisamos, é o que eu falei, precisamos encarar nossas finanças, encarar o quanto a gente ganha e encarar o quanto a gente recebe para poder honrar a Deus e sermos bons mordomos e sempre dar a glória dele por tudo que ele dá, por tudo que ele tira e por tudo que ele nos permite fazer aqui na terra. Amém? Então, igreja, eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui com os irmãos, que possamos levar essa palavra no coração e não ser somente um domingo que olhamos a palavra e na segunda-feira a nossa vida não foi transformada. Que possamos guardar essa palavra no nosso coração e aplicar, porque Deus, uma das palavras que mais são citadas na Bíblia, se eu não me engano, é mais de 300 vezes, é a palavra dinheiro, a palavra finanças, riqueza. Então, significa que por ser tão citado, é um assunto de extrema importância, tá? Então, precisamos ser bons mordomos. Deus nos convida a isso. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, pelo ensinamento de hoje, Senhor. Que o Senhor possa prover, Pai. Eu sei que aqui nessa manhã pode ter pessoas desempregadas, Pai, podem ter pessoas passando por uma situação financeira difícil, por empréstimos, Senhor, por situações complicadas, Pai. Mas que o Senhor abra a janela, Senhor. Que o Senhor mostre, Senhor, que o Senhor direcione, Senhor. Que o Senhor nos dê capacidade para nossa mente de trabalhar e conseguir os recursos para sustentar nossas famílias, Pai. De conseguir recursos para abençoar vidas, Pai. Que não falte nada nesse ministério aqui e nem na vida de cada um, Senhor. Que
não falte nada para a igreja, Pai, que a igreja possa abençoar, Senhor. Vai vir os projetos missionários aí, que possamos transbordar, Senhor, e que o mais importante de tudo, Senhor, que o seu evangelho seja pregado em tempo e fora de tempo, Pai. Que nossas vidas, Pai, o nosso comer, o nosso beber, que as nossas finanças sejam tudo para a sua honra e para a sua glória, Senhor. Para te glorificar em todas as coisas, Pai, e que a sua graça possa repousar e estar em todos nós. Muito obrigada por hoje, em nome de Jesus. Amém.